representatividade de Hollywood, que Hollywood adora falar, né, da inclusividade, etc. E que na verdade não é verdade, e que um bando de youtubers e gente idiota no Twitter e outras redes sociais fica defendendo com unhas e dentes, né? Fica defendendo a corporação, a mega corporação com unhas e dentes. Mas você não quer ouvir isso de mim? Então vamos ouvir de alguém, né? Vamos ouvir de alguém diverso. Vou falar aqui da Snark J, porto-riquenha, né? Latina, mulher. Ela é uma cosplayer, criadora de conteúdo do YouTube, né? YouTuber. E ela tá falando aqui, ó, porque a representação de Hollywood é uma grande mentira. E vamos ver aqui, vamos reagir esse vídeo aqui junto com todo mundo. Tá a legenda aqui, vou botar em tamanho total aqui e vamos lá. 1, 2, 3 e já. Marginalized groups that they feel they want to represent. I don't feel represented. In fact, I feel pandered to, and I feel borderline offended. I'm gonna put on my offended hat. Everybody else gets to be offended all the time. I'm gonna be offended now. Eu concordo. Essa maioria da representação de Hollywood, na verdade, me ofende. Hey y'all, Snarky J Cosplay here. Before we get right into the meat and potatoes of this video, yes, the studio in here is in fact different, made of... Hope, e aí Dragão Arena, beleza? Como é que você tá? Beleza? few changes for the new year. I happen to like this a lot better. But what I don't like is the trend of identity politics continuously taking over good storytelling in Hollywood. And I've been thinking about making this video for a very long time because I wasn't sure that maybe I was the best person to talk about this, and I also wasn't sure how to approach the subject. I figure, what the heck, let's do it. So the media and Hollywood has all kinds of buzzwords that we hear increasingly more frequently as they use them to attack fans, attack critics, attack even people within Hollywood. These buzzwords are everywhere. But one of the main buzzwords that I've been hearing more and more over the past, I would say 8 to 10 years, is representation. And representation could mean any number of things, but what it's come to mean in Hollywood is essentially casting people of certain races, ethnicities, sometimes gender identities, sexual orientations. Typically, representation is all about checking boxes, so to speak, and it's also about checking boxes in a very ham-fisted sort of way. Concordo com ela. A maioria da representação, na verdade, é só um box checking para não ofender certos grupos de pessoas. Só isso. And I really want to break that down and break down why I think that sort of representation is almost damaging to the people it's meant to serve. And I also want to get into the fact that I also think representation in some senses is kind of bullshit. And I know that that's kind of a hot take, but hear me out on this one. And so I can present my argument without being flamed on the internet, I would like to show you guys my identity politics card. So I am Cuban Puerto Rican, I'm bilingual, I speak... Ó, e quem tá falando é ela, cubana e porto-riquenha. Então, mulher ainda, então vocês têm que falar, hein, porque se vocês discordar dela, hein, vocês são racistas e misóginos, hein? Vamos lá. Speak more Spanish than English and at home and have since I was little. My father and grandparents are immigrants, and I'm also a woman. So those are at least like 2 or 3 marginalized groups that I fit into. And so for those reasons, I feel just a little bit qualified to make these statements I'm about to make. So when it comes to representation, as I mentioned, it's typically about race, ethnicity, gender, sexual orientation, that kind of stuff. We keep seeing trends of characters of other races essentially being race-bent into more marginalized groups. We see male heroes replaced by female equivalents, and quite frequently, people go back to the lore and pull out one page from a comic 40 years ago that nobody read and said, look, see, so-and-so was actually this race for... Então, isso é comum também nos filmes de quadrinhos. Eles tentam pegar, por exemplo, esse filme aí da Quarteto Fantástico, eles vão usar o surfista prateado mulher. Na verdade, existe uma personagem, uma outra surfista prateada, uma personagem mulher em outro mundo, mas eles não estão usando ela, eles estão usando o original surfista prateado mudado para mulher. Porque ele apareceu em um ou dois quadrinhos que foi cancelado
30 anos atrás. Então, como os quadrinhos tiveram muitas tentativas, muitas mudanças e muitos universos, os caras tentam pegar o quadrinho mais obscuro para justificar a sua mudança. A questão é que o problema não é falar, mas isso tem no quadrinho. Mas tem muita coisa nos quadrinhos também que é uma bosta. É um dos motivos que os quadrinhos, né, as indústrias de quadrinhos teve altas e baixas. É porque os caras começam a fazer história porcaria. Por exemplo, a famosa saga do clone do Homem-Aranha, apesar que tem gente aqui no Brasil que gosta, nos Estados Unidos ela foi desprezada. Eles tiveram que voltar atrás. Porque era uma tentativa de resetar o Homem-Aranha com o Ben Reilly. Aí é focar o Ben Reilly e jogar o Peter Parker de volta. A questão é que, apesar do pessoal gostar do Ben Reilly, que é o Aranha Escarlate, eles não queriam se livrar do Peter Parker, porque Peter Parker é o Homem-Aranha. Ele é o original. O pessoal gosta dele. Aí eles tiveram que voltar atrás e trazer o Peter Parker de volta. Fazer o Peter Parker recuperar os poderes e voltar. Então, você entendeu, né? É simples. One single issue. Don't you feel stupid? No, I don't feel stupid because you actually just bought into Hollywood's identity politics. It's all a manipulation strategy. And if they were good at this manipulation, then I would actually feel okay about it, right? If they made, for instance, a Wonder Woman that was Hispanic/Latina, instead of that typically Greek-coded origin, essentially the way Hollywood looks at it is like, look, we cast a Latina, we're all good. And so essentially they... E engraçado que eles fizeram nos quadrinhos uma que era chamada, uma brasileira, que era chamada Yara Flor, que é basicamente a Mulher Maravilha dos anos, não sei o que lá, é uma porcaria, é uma bosta. Existe já heroína brasileira na DC, é a Fogo Verde, original, criada brasileira. Usa ela, para de ficar fazendo tokenização, não rola. Não é assim que funciona. They think that they have bought the asses of Latinos and Hispanics, and we're all just going to flock to the theater because they happen to make a superhero Hispanic or Latino, whatever. Maybe I would feel a little more represented, but the fact of the matter is that anytime Hollywood has to sell you identity politics that hard, they also swing in a borderline racist direction. You have people essentially using representation to almost write out like the worst possible stereotypes. I want to go ahead and acknowledge perhaps one of the most egregious... Isso é verdade. Quanto mais você tenta panderar para a política de identidade, quanto mais você tenta panderar para lacração, né, com essa coisa de representação, mais racista você é. Porque você não vê as pessoas, como indivíduos. Você vê elas como, itens a ser ticados numa lista. Então você tem que pegar a coisa que representa ele mais estereotipada possível para justificar a identidade dele. Vou dar um exemplo. Teve um criador de conteúdo indiano, ele tem um podcast e tudo, e ele viu o filme Eternos. No Eternos tem um dos personagens indianos, eles vai dançando assim. Aí o cara falou assim, mano, isso eu achei mó racista, porque basicamente eles dizendo, tem uns indianos aqui, tem dança indiana, que nem Bollywood, assiste indiano, assiste, entendeu? Ele falou que ele se sentiu ofendido disso, ou seja, quanto mais você tenta ficar fazendo representatividade e inclusão, mais racista você se torna. Porque você transforma as pessoas, ao invés de indivíduos, você transforma as pessoas em marcas, né, em grupos, onde você julga todos da mesma forma. Então, é por isso que eu falo que todo lacrador é um racista disfarçado. Just recent examples of this. When I went to watch Doctor Strange in the Multiverse of Madness, America Chavez's character literally repeats almost everything she says in Spanish after she said it in English, just to remind us that she's a strong Latina. I have spoken Spanish for most of my life at home, and I've never gone into the street and repeated myself in Spanish. I mean, there's a scene where she literally says, "My mom's son mis madres." I'm sorry, is that like a legal Hollywood requirement for people that speak Spanish and are of Latin? É verdade, toda hora, todo personagem no filme que é latino fica falando latino pra você mesmo que você não entenda. Tipo, ele sabe que você não entende espanhol, mas ele fica falando em espanhol toda hora.
E ele sabe falar inglês. E ele sabe que você não fala latino, mas fala espanhol. Mas ele fica falando espanhol toda hora. Mas é para mostrar para público e mostrar para Hollywood, olha, só representação, é latino, blá 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 blá. Entendeu? / Hispanic descent, should I forget how to speak English and repeat myself in multiple languages? It comes across super fucking forced because 90% of the time it's actually not even written by the people for the people. It's not like you have real Hispanics / Latinos writing any of this in the studio. You essentially have white people with white guilt writing stuff and going... Exatamente. Quem escreve esses roteiros lacradores é sempre gente branca com culpa branca. Entendeu? É o famoso beta, é o famoso, como é que eu posso dizer? É o carinha que se sente culpado por tudo no mundo. Ah, meu Deus, me desculpe. É aquele que nem aquele cara lá foi no Big Brother. Ah, me desculpa por ser branco, etc. Não, você é patético, mano. Só que eles fazem isso, mas eles se sentem especiais, salvadores da causa social, escrevendo essas coisas. Entendeu? Aí fala assim, olha só, eu estou ajudando as raças na visão deles, né? Eu estou ajudando as etnias que não têm a mesma força que eu, entendeu? Inferiores e blá 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 blá, etc. Então, aí ele coloca lá, fala assim, olha, batem palmas pra mim, eu ajudei vocês, me adorem, etc. É por isso que eu falo, filho, todo lacrador é um racista disfarçado. E é uma das únicas pessoas que gostam de lacração, né? Dessa forçação de representação e inclusão forçada, é gente branca. 99% do mundo não gosta. Acha você um idiota de fazer essas coisas e acha você um racista por pregar essas coisas. Entendeu? Is this okay? Então não seja o woke. Avisando pra vocês. Okay? Honestly, just give me whatever the superhero was before. And if she happens to be Hispanic, just let me know that she's Hispanic. I don't need her repeating herself in 2 languages every f***ing time. It's not necessary. So to what extent, they actually execute all of these racial ideas pretty f***ing poorly. But then on top of that, they essentially don't give a shit enough about the races and the gender identities and whatever that they want to represent, because half the time they don't pull an ethnicity out of a hat and go, yes, this ethnicity needs representation right now, so I am going to craft such a well-written, beautiful f***ing character reflective of the heritage and this culture, and they will also fit perfectly into the storyline. It's going to be great. No, they'll take a pre-existing character and then change their name, like the whole Bob the Builder thing. I did a whole video on that. They're changing Bob the Builder to Roberto the Builder. Roberto the Builder, who is from... o desenho Bob o Construtor, que era um desenho de crianças, passava por aqui no Brasil, passava na Cultura. Eles mudaram para Roberto o Construtor. E ele é latino agora. Puerto Rico, and is going to build the best buildings that have ever been built. Get the f*** out of here! Give me Bob the Builder! Or write somebody else. You know who exists? Handy fucking Manny. Ah, é verdade. Já tinha um personagem latino, só que no caso Bob o Construtor era o construtor e o Handy Manny era o cara que consertava as coisas. E ele era o Handy Manny. E ele já era latino, etc. Handy fucking Manny was the Hispanic Bob the Builder, and everybody loved Handy Manny. Nobody looked at Handy Manny and was like, you know what? I wish you were Roberto. I really wish you were Roberto. Nobody's ever fucking asked that. So not only do they do it poorly, but then when they do it, they're also just doing ham-fisted gender, race, whatever swaps to appease the masses. And by the masses, I mean a very vocal minority that just throws tantrums over everything at any given f***ing time. But that's none of my business. Anyway, so Hollywood tends to shove representation down our throats and is also really f***ing bad at it. Because as a member of some of those marginalized groups that they feel they want to represent, I don't feel represented. In fact, I feel pandered to, and I feel borderline offended. I'm gonna put on my offended hat. Everybody else gets to be offended all the time. I'm gonna be offended now. Também vou colocar. Lacração me ofende. Me ofende porque é coisa de retardado. É coisa que só retardado faz. Falei mesmo. Dane-se. But the other thing that I want to talk about is that I also think that reducing representation to these labels also really cheapens
the human experience. If I were to ask you, the viewer, to tell me about yourself, would the first traits out of your mouth be your race, your gender, your age, your sexual orientation, your gender identity, and where your parents and grandparents came from? I don't think so, because... Mas claro não, se você perguntar pra mim quem é Clairon Andarilho, eu sou Clairon, o Andarilho, criador do mundo de Zéfiros e o super vilão da internet. Pobre, mas ainda um super vilão. As human beings, we're a lot deeper than that. We are so much more than what's Eu não sou profundo, não. Eu só sou chato. between our legs or where we came from. We're a lot more complex than that. And so by reducing people down to these labels, not only does Hollywood create more division, but they also essentially forego good storytelling because they're too focused on ticking boxes. I have been blessed or burdened with an incredibly obsessive personality since I was a kid. Every character that's ever been a favorite character I've been completely in love with. I've collected action figures and posters and stuffed animals and merch, and I've gone on the Tumblr train when I was like 13 and 14. I'm very into all these things. I've also been cosplaying for 9 years now, and I would tell you that at the beginning especially, but still to this day, a lot of the characters that I cosplay are men. And that's not because I'm confused. I think it only takes one look at me to know that I'm very comfortable with being a woman. But it's because these are characters that Mandalorian, Corvo, são bons cosplays, viu? I identify with. I have spent my entire life identifying with characters, seeing bits and pieces of myself in these characters and vice versa, and therefore that sparks my love and respect and dedication to these intellectual properties. And I will give you a few examples. Batman/Bruce Wayne, with his dedication to serving his city, the guy has a drive because he has a mission. That's something that I've always identified with. A character like Eric Draven from The Crow, he wants justice for the people that he loves. That's something I've always identified with, seeking justice and protecting the people that I care about. I could literally do this all day, just picking characters that have nothing to do with me, that I saw something of myself in, that I identified with them in, that I felt represented by them. None of them have anything in common with me or my life, and yet, despite the fact that they aren't young Hispanic women, Exatamente. A maioria dos personagens que a gente gosta, por exemplo, no Brasil, a maioria é anime. É Vegeta, é Goku, é Kuririn. Tecnicamente eles são todos japoneses. Ou, por exemplo, na minha época todo mundo queria ser o Ikki, queria ser o Seiya, ou o Shiryu. São japoneses. Cavaleiro Zodíaco. Criado, nem para nós foi criado para os japoneses. Mas é tão bom que nós gostamos. E é isso que faz uma coisa boa. Se a história é tão boa, não importa a cor, a representação, a inclusão, etc. Se for bom, todo mundo gosta. O exemplo disso é que anime é muito adorado entre as comunidades hispânicas, né, latinas, e comunidades negras nos Estados Unidos e na Europa. E os japoneses não têm nada em comum com eles. Mas todo mundo gosta, né? Procura aí, você vai procurar todos os canais aí, personagens, criadores de conteúdo afro-americanos ou latino-americanos. O que eles vão falar? De anime. É Dragon Ball, é Naruto, é Bleach. Você vê. I saw myself in them because I, as an individual, as a living, breathing human being, am far more than just the immigration status of my parents or the box on government forms that I have to tick proving that I am Hispanic, Cuban, Puerto Rican, whatever. I am not a set of boxes to be checked. And neither are you, and neither is anybody else. So can I say... Exatamente. Você é você, e não um monte de caixas, um monte de listinhas que você tem que marcar. Objectively, that representation has never mattered to me. I don't know. I don't like to use the word never, but I can also tell you that it has had very little influence
on how represented or connected I feel to a piece of intellectual property, to a character, what have you. Again, this is just my experience. This is just my perspective. I know so many people were really happy with Black Panther and they felt represented by that character. I know that a lot of my own people, Hispanics and Latinos, were really fucking pissed off when I trashed Blue Beetle because I thought it was a terrible movie and I honestly felt stereotyped and offended. Sim, Besouro Azul é um filme ruim, não adianta. O pessoal tacou todo tipo de latino ali no meio para tentar pegar o máximo possível e é extremamente estereotipado. Aqui no Brasil o pessoal queria gostar apenas porque tinha uma brasileira. Até teve um youtuber, que é até grande também, que é o Latino Slant. Ele é mexicano-americano. E ele me segue no Twitter também, eu sigo ele no Twitter. E eles falando assim, mano, não vai ser bom esse filme. Aí ele me xingou. Eu falei, mano, só porque eu sou brasileiro, sou latino, não quer dizer que eu tenho que gostar quando Hollywood tenta vender pra mim um cara latino estereotipado. Mas o pessoal, é aquela coisa, o pessoal fica querendo pegar qualquer coisa, aí você não se importa se a coisa é boa ou não. Não adianta nada atacar um negócio, assim, agora esse cara é negro, agora esse cara é latino, e faz aquela porcaria. Aí não adianta, aí eu acho até ofensivo. And they felt represented by it. So at the end of the day, my opinion on this matter is not a singular one. It's not a message to Hollywood that they're doing it all wrong, but this is how I feel. I tick more than a few boxes on the identity politics sort of checklist, but I can tell you right now that I've never felt more connected to characters or more represented than when the character really looked nothing like me. And that's what I think Hollywood is missing, is they spend so much time trying to tick these boxes and essentially cast people or write characters that they think are going to fulfill people in this really general, sort of gross sense of labeling, as opposed to writing people that we can see ourselves in. I don't feel the need to see myself on the big screen in a literal way. I don't need some tan, curvy brunette that happens to be Cuban Puerto Rican and definitely knows what a good fresh pan cubano smells like. I don't need to see that, but I want to be able to look inward on a character and see that and feel connected to them. That to me is representation. I feel Concordo com ela. like if we put the textbook of identity politics down for a little while in Hollywood and instead focus on telling better stories, I think we might find a lot of benefit. People might feel less pandered to, people might make less claims about identity politics, and we also might start to see box office numbers go all the way back up if we collectively focused on storytelling and characters as opposed to just making sure that some boxes are ticked. I think making an effort to not check boxes is just as big a problem as checking boxes. So I'm not saying we don't need representation. I think it's important to have it in mind, but I also don't think it's the be-all, end-all, especially not when it comes to entertainment. But hey, what do I know? I'm just a young Hispanic female daughter of immigrants born right after the millennial timeline, so maybe I feel like these Hollywood execs are talking at me a little too much and not to me. And that's all from me. I've been Snarky J. Thank you so much. E aí, gente, eu concordo com ela. Essa coisa de representação e inclusividade de Hollywood, na verdade, é mais racista do que eles dizem que antigamente era. Entendeu? É uma tentativa vou agradar a maioria das massas. Não, você não está agradando ninguém. Naquela famosa tentativa de agradar todo mundo, você não agrada ninguém. E é como eu falo, todo lacrador é um racista disfarçado. Bem,